queridos e amados, povo lindo de Deus, povo abençoado, povo protegido, povo que vai se encontrar com o Senhor Jesus em breve. Aleluia para você. Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus. A paz, Senhor Jesus, Josi. Amém. Glória a Deus. Estamos aqui começando mais uma vez o programa Maranata pela Rádio Estúdio FM. Deus tem uma palavra para os nossos corações nessa manhã, como Ele sempre tem, porque Ele é Deus, Ele não falha nunca, Ele é fiel nas nossas vidas. Você crê nisso? Então fique aí ligadinho nessa programação, porque Deus vai falar com você. Sempre o Senhor tem uma palavra abençoada para os nossos corações, para a edificação das nossas vidas, para que nós... minha irmã Cidinha, Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, Deus vai falar nessa manhã. Fique ligadinho aí, mais uma vez na programação da Rádio Estúdio FM. E por essa live aqui do Facebook, em nome de Jesus. Vamos orar então, meus queridos, para que nós possamos entregar essa programação nas mãos do Senhor nosso Deus. Porque, como eu sempre falo, né, sem Ele nós nada podemos fazer. Então nós vamos orar. Que o Senhor é bom e Ele nos ouvirá e derramará dos céus uma bênção sem medida sobre as nossas vidas. Assim eu creio, assim eu prossigo. E você também. Fique firme, porque a bênção do Senhor te alcançará. Em nome de Jesus. Tô lindona de verde. A minha bandeira vai permanecer aqui, viu, Cidinha? Como é que eu posso falar? Recados secretos? Não é? Sinais. Né, Josi? Aleluia, glória a Deus, porque nós continuamos firmes no nosso Brasil, né? Estamos cheios da alegria, porque o 7 de setembro foi um dia realmente maravilhoso, muita festa no Brasil, muita bênção, graças a Deus. Não aconteceu nenhuma previsão desastrosa, né, que estava para acontecer. O nosso Deus continua com a mão estendida sobre o nosso país. Creia nisso, que você vai ser ricamente abençoado, em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar. Pai, mais uma vez, Senhor da glória, nós estamos aqui felizes na Tua presença, crendo, Deus, que o Senhor continua com a Sua mão estendida sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, nós não somos dignos de tudo isso. Obrigado pelo dia que amanheceu, obrigado pela nossa vida, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, pela salvação das nossas almas, pela oportunidade de falar com o Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, em nome de Jesus. Que a Tua bênção seja numa medida realmente transbordante na vida do seu povo, na vida daqueles que buscam, daqueles que creem no seu nome poderoso, naqueles que creem na tua fidelidade, que creem no seu poder, que creem nas suas promessas, e nós cremos em todas, Pai. Nós cremos que o Senhor é fiel, embora nós não sejamos fiéis, tu permaneces fiel, porque o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. A sua palavra está de pé, a sua palavra é de vitória e é para abençoar o seu povo. Nos ajuda a caminhar, nos ajuda, Senhor, a permanecer no teu reino de paz, justiça e alegria no nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a permanecer na tua presença. Nós queremos fazer parte desse reino maravilhoso que é o reino de Deus e da sua justiça. Nos ajuda a buscar a tua presença, nos ajuda a crer nos teus milagres. Eles estão diante dos nossos olhos, os milagres que o Senhor tem operado nas nossas vidas. Abre os olhos espirituais do teu povo, para que nós possamos ver e contemplar a grandeza do Senhor e assim glorificar o teu nome, dizer que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é santo, que tu és poderoso, que o Senhor é um Deus que cura, que liberta, que restaura, que transforma a vida daquele que crê, daquele que quer, Senhor, a tua bênção. Nos ajuda a ver os milagres de cada dia ao amanhecer, meu Deus, de tudo que brota da terra, de todo o nosso trabalho, porque tudo é teu, tudo vem do Senhor, até tudo que eu estou falando aqui, Senhor, nada é meu, foi o Senhor que pôs na minha mente para que eu pudesse falar, porque o louvor vem de ti e vai para ti na tua congregação. Nós não temos nada, nós somos pó e cinza, mas o Senhor olhou para o seu povo, olhou para os
ser humano na terra e teve compaixão e misericórdia e quis nos salvar, entregando o seu filho ali na cruz e quis que a nossa vida fosse abençoada, Pai. Obrigado, Senhor. Vai abençoando, vai consolando, ó Deus, os corações entristecidos. Acabei de ver uma notícia agora de um falecimento na cidade de Ouro-Oeste. Consola a família, consola os corações enlutados, de todos que perderam seus entes queridos, ó Pai. Somente o Senhor pode nos consolar numa hora que nós não estamos preparados jamais para perder, para morrer, Senhor, porque a semente da eternidade o Senhor plantou dentro de nós, mas que nós possamos nos consolar na esperança da glória, na esperança que um dia estaremos todos juntos, adorando e glorificando a Deus, que nada terminou aqui, a vida aqui é só passageira, nós somos peregrinos sobre essa terra, e que os 80, 90, 100 anos que nós vivemos aqui não é nada diante da eternidade que nos espera com o Senhor. Ó Deus querido, essa esperança consola o nosso coração, alegra a nossa alma, Pai, vai fazendo o teu querer e a tua vontade no meio do seu povo. Meu Deus, visita aqueles que precisam, vai tirando toda tristeza, toda amargura, toda doença, Pai, vai pondo por terra tudo aquilo que o inimigo tem trazido contra as nossas vidas, que caia por terra, que o Senhor seja um muro bem forte à nossa volta e que nenhuma seta do adversário seja capaz de nos atingir, em nome de Jesus. É o que eu te peço nesta manhã. Alegra o nosso coração pela tua palavra, dá-nos entendimento dela além daquilo que eu vou falar aqui, que o teu Espírito Santo trabalhe no coração desse povo e fale muito mais, Senhor, aos corações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abra a revelação da tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia! Glórias a Deus! Louvado seja Jesus, meus amados e queridos irmãos. Deus é fiel, né? Nós estamos aqui para falar dessa palavra gloriosa, e o Senhor sempre, eu já contei para os irmãos, fala comigo em situações cotidianas, né? Situações do dia a dia. Ele fala, eu procuro ouvir, né? Deixa eu dar uma arrumadinha aqui, Josi. Ai, vamos ver. Aqui. Aí, acho que ficou melhor. Aí, teve um acontecimento, né, essa semana. Foi na quinta-feira, né, que a rainha morreu? Foi na quinta-feira. Foi notícia, né? Lógico, é uma monarca, uma mulher importante, rainha da Inglaterra, do Reino Unido. E ficou todo mundo consternado. Eu já fiquei meio ligado, porque eu acredito que o falecimento dessa rainha tem algo a ver com tudo que vai desenrolar agora para o fim. Mas isso é uma outra pregação, né? Não vou falar sobre isso hoje, porque eu preciso me aprofundar um pouco mais nesses estudos, né, irmã Cidinha? Você que sabe dos Paranauê aí. Aleluia! Tenho mais medo de um crente de joelhos do que todo o exército britânico. Exatamente, essa frase é dela. Ela era assim, né? Por isso que eu acredito que depois agora dessa morte, ascendeu o filho, né? O rei Charles III agora. E ele, no discurso dele, que é inclusive que vai embasar a minha palavra aqui hoje, ele não falou de Deus. E a rainha, ela era cristã, né? O povo fala muita bobagem, mas o fato é que ela era cristã, ela tinha, né, temor. Essa frase aí é dela: eu tenho mais medo de um crente de joelhos do que todo o exército do Reino Unido de pé contra mim. Ela era uma crente fiel, ia para a igreja cristã ortodoxa. Eu não entendo muito bem o que é o cristão ortodoxo, mas enfim, ela ia para a igreja. Dizem que ela nunca levava dinheiro, nunca carregava dinheiro, porque tudo paga, né, para a realeza. O único lugar que ela levava dinheiro era na missa, para colocar a oferta dela. Entendeu? Então, meus irmãos, o fato é que ela tinha esse pensamento. Dizem as más línguas, né, as fofocas, que ela nunca renunciou para entregar o trono já para o filho, porque ela já estava bem velhinha. Ela ficou até a hora que ela morreu mesmo, doente, que ela vinha doente nesses tempos. Por quê? Porque ela não confiava no filho para entregar o reino. O rei Charles, ele é desse povo da agenda verde, de energia limpa, que quer que pare de produzir alimentos e criar gado para cuidar da natureza. Ele é desses. Agora, você imagina o cara sendo rei da Inglaterra, do Reino Unido, com toda essa filosofia, participando junto com os outros poderosos do mundo nessa agenda.
Então não é coisa boa que vem, né? Mas amém. Nós estamos aqui firmes, porque o nosso Brasil nós já temos profetizado e temos crido que ele está guardado disso aí, né? Que ele está guardado disso aí. Vamos lá. Mas aí, irmãos, apesar de tudo isso, né? Eu fiquei pensando, eu vi o discurso do rei Charles falando agora, quando ele assumiu, o primeiro discurso dele. E eu fiquei impactada, porque ele falava assim: agora eu não sou mais o Charles, príncipe. Agora eu sou o rei. Agora, não, mas é bom. É bom. Embora ele não tenha falado de Deus, mas o que ele falou me trouxe uma palavra. Agora eu não sou mais eu. Agora eu tenho um reino para cuidar. Agora eu sou o substituto da minha mãe. E agora eu sou o rei. Eu não sou mais a mesma pessoa. Eu tenho uma responsabilidade nas minhas... Tipo assim, né? Estou mudando as palavras, mas estou falando o que ele falou. Eu tenho uma responsabilidade do reino da Inglaterra nas minhas costas. Agora eu não posso ser mais o mesmo. Ele falava isso. Aí eu falei, o Senhor falou comigo, falou: tá vendo como que é? Quando você pega o reino para reinar, você pega o reino para tocar para frente, você não é mais você. Você é do reino. Agora ele é um representante oficial do reino da Inglaterra. Então agora, talvez, quem sabe, né, não sei, todas aquelas ideias do Charles, aquelas coisas, passou. A partir de agora, ele é um representante oficial do reino, ele vai representar o reino com todo o seu vigor, com toda a sua vida, porque agora a vida dele é o reino da Inglaterra. Foi isso que eu entendi no que ele falou. E o Senhor falou comigo: você entendeu o que é o reino? O meu reino na terra? Quando vocês entram para o meu reino na terra, o que é que vocês têm que entender? Que vocês participam de um reino e que de agora para frente a vida de vocês não é mais de vocês, a vida é minha e sou eu que vou comandar. Falei: caramba, Jesus, ó o Senhor dando lição pra gente aí, né? O ímpio Charles, que nem do Senhor falou, tem a consciência de que agora ele é um representante oficial do reino da Inglaterra e, portanto, ele deve se comportar como tal. E que, portanto, ele tem um legado para representar. Portanto, ele tem que fazer de tudo para que esse reino não diminua, de preferência que o reino expanda. E ele tem que agir como um rei. Da mesma forma, nós temos um reino do qual nós pertencemos como cristãos, né? Nós pertencemos ao reino de Deus e agora a nossa vida não é mais nossa, né? Vai vendo, Cidinha. A nossa vida não é mais nossa, nós somos príncipes, princesas, somos representantes desse reino na terra e agora a nossa vida é para o reino, não é mais para nós próprios. Assim como o Charles falou lá no seu discurso. E se ele continuar falando como o rei Davi, né? Como Salomão. Assim que Davi morreu, Salomão subiu ao trono e tudo que ele falava, e o meu pai Davi, e o meu pai Davi, e o meu pai Davi. Enquanto ele tinha por referência o pai Davi, ele foi um bom rei. Quando ele parou de ter por referência o pai Davi, aí ele perdeu o temor de Deus. Ou seja, aí ele foi um péssimo rei, né? Aconteceu tudo que aconteceu lá no reino, até dividir o reino, não é verdade? As tribos do norte e as tribos do sul. Então, enquanto o rei Charles estiver falando, a minha mãe, eu sou o sucessor da minha mãe, e ele quiser representar, e ele quiser permanecer no legado da mãe, ele vai ser um bom rei, né? Ele vai ser um bom rei, mas se ele fizer igual Salomão, daqui a pouco esquece tudo que a mãe fez, aí ele vai pelo nariz dele, ele vai levar a Europa inteira, né? Eu já tenho falado bastante da Europa aqui. Se ele não obedecer o Senhor, realmente não representar o reino da mãe, ele vai ser assim a ponta, a gota no copo que transborda para a Europa ir para o espaço, né? Então é isso, mas essa é a história lá do rei. Eu quero falar hoje, vamos lá em Mateus 4, versículo 17. Vamos começar no 12, né, para a gente introduzir aqui a história. Vamos começar no versículo 12.
Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo assentado em trevas viu uma grande luz. Para os que estavam assentados na região da sombra da morte, raiou a luz. E desde então Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia! Entendeu? Chegou o reino para nós. É como se nós hoje estivéssemos na posição, quer dizer, hoje não, lá, né? Estivéssemos na posição do rei Charles. Chegou o reino para ele, na mão dele. Né? O povo tá aí brincando na internet que ele começou a trabalhar com 72 anos, 73. Mas para nós, o dia que nós entendemos de Deus, entendemos de Jesus, de salvação, do sacrifício dele na cruz, nesse dia, irmãos, chegou o reino de Deus para nós. Nesse dia chegou. E a partir daí, nós não somos mais do reino deste mundo, do reino das trevas, do reino do horror do mundo. Agora nós somos do reino de Deus. Você está entendendo? Foi nesse dia. Aí o Senhor fala: arrependei-vos, porque o primeiro passo para nós nos transformarmos cidadãos desse reino é o arrependimento dos pecados. Você se arrepende e entra no reino. A partir daí, é só vitória, é só alegria. É isso que a palavra diz que é, porque o apóstolo Paulo, ele fala em uma das suas cartas, ele fala que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas o reino de Deus é paz, alegria e justiça. É isso que é o reino de Deus, né? Ele não é comida e nem bebida, ou seja, ele não é deste mundo, ele não é para as coisas do mundo, mas ele é paz, a paz que nós vamos ter, justiça que vai operar através da nossa vida e alegria. Isso é a Bíblia que diz. O reino de Deus é isso. Então, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós adentramos para o reino. Bom dia, minha querida Mônica. Assim como o príncipe Charles lá, ele, a partir da morte da mãe, ele tomou o reino, agora, a partir da morte de Jesus, porque o nosso rei também morreu, para que nós pudéssemos adentrar nesse reino. E agora nós somos do reino de Deus. A nossa posição é muito importante neste mundo, porque nós somos do reino do Senhor, né, Mônica? Agora nós fazemos parte do reino maravilhoso de Deus, do reino de paz, de justiça e de alegria. Foi que eu falei, né? Que o apóstolo Paulo falou. Agora nós somos cidadãos dos céus. Nós não pertencemos mais a este mundo. Nas coisas espirituais e também nas materiais. E assim como aquele rei ímpio lá está falando que a partir de agora ele não é mais o mesmo, que agora ele tem uma responsabilidade do reino nas costas, agora nós também não somos mais de nós mesmos, né? Como diz o apóstolo São Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A responsabilidade do reino está sobre nós. Nós temos uma responsabilidade nas nossas costas para levar o reino, para fazer expandir o reino, a fim de que o reino cresça e o inferno recue, os nossos inimigos recuem. Então, como um reino, nós vamos viver em constantes batalhas, porque os reis saem nas suas batalhas com o seu exército. E quem é o exército do Senhor na terra? Nós. Então, nós vamos batalhar todos os dias. Todos os dias, desde o nosso levantar até o nosso deitar, nós estamos em batalhas espirituais. Mas o nosso general, o nosso capitão está na nossa frente dessa batalha sempre e nos dará vitória. Mas o que nós temos que entender é que agora nós somos representantes desse reino na terra. E o Senhor espera de nós a posição de um bom soldado lutando pelo reino. Vocês entenderam? Só que nós não precisamos ter medo dessa responsabilidade nas nossas costas, que é muito grande, porém é muito maravilhosa. Porque o Senhor Jesus falou assim:
Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Os reis do mundo colocam jugos pesados sobre o seu povo, mas o Rei Jesus não coloca peso e nem jugo pesado sobre as nossas vidas. O nosso Rei não nos oprime. O nosso Rei é um Rei de paz, é um Rei de justiça, é um Rei de alegria. Bom dia, Getúlio. Em nome de Jesus, o nosso Rei nos abençoa, Ele nos ajuda na batalha. Então nós não somos mais o reino deste mundo. Quem nos domina agora é o Senhor, é o poderio, é o senhorio de Jesus, o Rei dos reis. Além do Rei Charles e de todos os poderosos dessa terra, existe o Rei dos reis e nós somos súditos dele. Por isso que Jesus falava para Pilatos lá, né? O meu reino não é deste mundo. E Pilatos ficou horrorizado. É por isso que o povo que não sabe o que é a fé, eles não entendem, eles têm ódio de nós. Paz do Senhor, Vera Lúcia. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Eles não entendem que nós servimos a um Deus que é o nosso rei. Nós não somos subordinados a ponto de nos escravizar aos reis da terra. Não! Nosso rei é Jesus. O nosso governador, o nosso capitão, o nosso general é Jesus, né? E aí o Pilatos ficou bravo, porque ele não entende. Hoje, por que os comunistas são contra a fé? Porque eles não entendem que sobre as pessoas tem um poder maior que o do governo deles. Eles querem escravizar as pessoas. Mas sobre a nossa vida tem um governo, um senhorio de Cristo Jesus, e não de comunista nenhum. É por isso que a fé cristã e os comunistas não batem, gente. Sim, o primeiro passo é esse aí. Eles não admitem o senhorio de Cristo na nossa vida, porque eles querem ser os senhores da nossa vida. É o Estado que tem que ser o senhor da sua vida. É o governante que é o senhor da sua vida. Não, nós não aceitamos isso. Porque nós somos livres e sobre nós é o senhorio de Jesus. Não tem para ninguém na nossa vida, é dele a nossa vida. E nós andamos segundo a Constituição, ó, para quem tá... Ah, minha Bíblia tá de azul aqui. Ó, ficou até bonita minha Bíblia azul aqui, né? E um girassol, irmão, um girassol, Cidinha, bem na minha Bíblia. Faz tempo que eu preguei, foi profético. Você sabe, né, Josi? Faz tempo que esse girassol tá aqui. E outro dia, no 7 de setembro, nós fomos chamados de girassóis, né? Porque era muita camiseta amarela na rua. Mas, amém, irmãos. Você tá entendendo? Então não dá. O Senhor nos chama para viver esse reino. E a partir do momento, Jesus é o Senhor, Brasil acima de tudo, deve ter sido Deus acima de todos. Eu fui ler agora e já passou. Então, irmãos, nesse reino tem uma Constituição, a Constituição que nós seguimos é a Bíblia Sagrada. E na Bíblia Sagrada existem leis que não combinam mais com este mundo. Mas nós estamos aqui para falar que Ele é o Senhor e que essa palavra que é ela que nos dirige. Ela é a nossa Constituição. Você está entendendo? Então, o reino, nesse momento, ele está dentro de nós. Que Jesus falou que o reino dele não é deste mundo, ele manda nas pessoas sem as pessoas estarem demonstrando assim, né? Sem o outro rei perceber. E eles não aceitam perder o poder. Mas o fato é, eu quero ter esse senhorio de Jesus sobre a minha vida. E você quer? Você quer andar segundo a Constituição do céu? Do povo de Deus, do povo do céu? Então ninguém vai te dominar, ninguém vai te escravizar, não vai vir governo comunista sobre as nossas vidas, não, porque nós temos um dono já. Já fomos comprados por um preço de sangue. Ninguém vai mais dominar a nossa vida. É por isso que os países perecem, porque eles abandonam a fé, ou eles não entendem muito bem o que é a fé, aí eles se deixam dominar. O presidente da Nicarágua lá, o Daniel Ortega, tá lá, né? Fechando igrejas, expulsando as freiras, fazendo tudo isso. Mas o povo tem que se levantar em oração e não admitir esse senhorio desse homem sobre a vida deles. Eles são de Jesus. Entendeu? Então, para eu entrar nesse reino, pertencer a essa coisa maravilhosa, um reino de paz, justiça e alegria. Você quer mais? O que mais você quer? Você não precisa de mais nada. Paz, justiça e alegria. Quando a justiça vem, a justiça ela equaliza tudo. Não fica um mais que o outro. Justiça é para todo mundo ficar igual. Você entendeu? Tem
um monte de operações de justiça aí. Para nós entrarmos nesse reino glorioso, maravilhoso, que Jesus veio, morreu naquela cruz pela nossa vida, para que nós pudéssemos adentrar nele. Agora eu preciso me arrepender dos meus pecados, pedir perdão para entrar nesse reino, senão eu estou fora do reino. Você entendeu? Eu tenho que lembrar daquela parábola que Jesus contou, que ele fala assim, que o reino de Deus é como um tesouro que alguém achou num campo. Lembra dessa parábola? Agora acho que está no livro de Lucas. Ele fala, alguém achou num campo esse tesouro, foi lá, vendeu tudo que tinha, veio e comprou aquela terra porque ele tinha achado o maior tesouro do mundo. E ele ficou dono daquele tesouro. Então ele foi e vendeu tudo que tinha, ou seja, pegou a vida, largou para lá, falou, não quero mais isso aqui nada, eu quero o tesouro, eu quero o reino de Deus. E a partir desse momento nós vamos viver de acordo com as regras desse reino. A Bíblia Sagrada são as regras do reino. Né? Então as pessoas não vão entender nunca. Quem não é de Deus não vai entender nunca. E o Senhor fala que o reino de Deus é para quem? Oh, Sônia! Deus abençoe a sua vida. Paz, amiga. Paz de Cristo. Para nós entrarmos nesse reino, nós vamos pedir perdão dos nossos pecados pelo arrependimento, né? E aí a nossa alma tem que estar como o quê? Como a de criança. Nós temos que nascer de novo. Pediu perdão, nasceu de novo, se limpou, começou agora tudo como uma criança. Ou seja, inocente como uma criança, dando valor às pequenas coisas como uma criança, se alegrando com pequenas coisas como uma criança, tendo uma vida inteira para Jesus governar como uma criança tem. Então você começa de novo a sua vida, você vai renascer em Cristo, entendeu? A partir daí nós vamos entendendo as regras do reino e nós vamos nos adaptando a essas regras, vamos abandonando as regras do mundo e vamos adentrando cada vez mais ao reino de Jesus. Só que nesse reino também tem uma outra coisa muito bonita que o Senhor fala, eu acho que é lá no livro de Mateus, que ele fala assim, lá no mundo, lá no meio das nações, no meio das gentes, eles têm uma forma de governo que é um manda no outro. Mas aqui entre vós não será assim, porque entre vós não tem quem um que manda e o outro que obedece. Entre vós vocês são iguais e vocês são irmãos. É por isso que a gente se chama de irmão, né? Fala paz de Deus, a paz de Jesus, a paz e graça, a paz, irmão, fulano de tal, irmã, fulano de tal. Porque nós somos irmãos, nós somos iguais. Tem diferença entre irmãos? Não, para o Pai são todos iguais. Então, nós também devemos nos tratar aqui nessa terra como pessoas iguais. Não tem o maior, não tem o melhor, não tem. Você está entendendo? Então nós adentramos nesse reino e vamos viver agora segundo as regras do reino. A regra do mundo é uma pirâmide, né? A base da pirâmide sustenta os que estão no topo da pirâmide. No mundo, no reino de Deus é diferente, você inverte a pirâmide. Quem sustenta todo mundo que tá em cima são os menores, são os mais fortes. É que sustenta. Não são os mais fracos sustentando os mais fortes. São os mais fortes sustentando os mais fracos. Porque Jesus fala, né? O apóstolo Paulo fala, eu acho, que ele fala assim, levai as cargas uns dos outros, ajudar os outros. Alguém apareceu na sua porta te pedindo alguma coisa, você tem a obrigação de ajudar. Você não pode falar, vai com Deus, Deus te abençoe. Não, tá precisando de roupa, é roupa, comida é comida, sei lá. Ora também, mas também ofereça a ajuda. Nas regras do reino, eu vou amar o meu próximo, não mais como a mim mesmo. Agora eu vou amar o meu próximo como Jesus me amou. Como foi que Jesus me amou? Ele morreu por mim. Então agora Jesus fala assim, um novo mandamento vos dou, que ameis o teu irmão, o teu próximo, como eu vos amei. Eu dei a vida por vocês, então vocês também façam isso. Entendeu? São essas regras que nós vamos aprendendo durante a nossa caminhada com Jesus dentro desse reino. E como bons representantes do reino, nós precisamos estar caminhando a fim de que o reino vá expandindo. Sabia que lá na Inglaterra agora é provável que eles vão perder muitas colônias, muitos países, né, que era da coroa deles, porque eles não querem mais, vão ficar independentes, não querem mais o Charles de rei, pronto. Já vai começar os problemas por aí. Mas nós, no reino de Deus, jamais podemos permitir que o reino se divida.
Podemos permitir que o reino recue. A nossa função como soldados desse reino, como súditos do rei, do Deus eterno, é fazer o reino avançar. Avança. Cada vez mais pessoas convertidas, cada vez mais pessoas libertas, né? E vamos seguindo as regras do reino e vamos avançando com esse reino aqui na terra. E em breve ele voltará e vai estabelecer fisicamente o reino aqui na terra. E nós já devemos estar preparados para isso. Tá bom? Então, eu vi muito na internet pessoas até desejando até felizes pela morte da rainha, porque eles pensam que os reis só servem para explorar, os reis isso, os reis aquilo. Eles não entendem que tudo que tem aqui na terra é um reflexo do que tem lá no céu. Lá no céu também tem um rei que governa, tem um rei que decide, tem um rei que tem regras. Então nós precisamos entender os processos dos reinados aqui na terra para a gente poder entender o reinado, o senhorio de Deus sobre a nossa vida. Senão nós vamos ser eternos, como é que eu posso falar? Rebeldes no reino. Nunca vamos entender de autoridade de Deus. Mas nós não entendemos a autoridade da terra. A gente se revolta contra os reis da terra, né? Achando tudo, não quer obedecer, não quer entender. Aí nós somos revolucionários, né? Que nem o povo lá na Revolução Francesa falava assim, que mataram os reis na guilhotina, né? Eles mataram os reis na guilhotina, mataram as freiras na guilhotina, foi um sangue só naquela revolução na França. E eles falavam assim, nós vamos enforcar o último rei nas tripas do último padre. Você vê? O povo que não aceita, que não entende. Aí vieram os comunistas que falavam, nós vamos enforcar o último capitalista na corda que ele nos vendeu. Essa é a mentalidade do povo revolucionário. Mas Deus não quer isso, não. O reino de Deus é paz, justiça e alegria. Aleluia! Não tem essas revoluções assim, não. E a gente tem que entender para poder aceitar o senhorio do Senhor na nossa vida. Que esse povo rebelde não aceita. Eu falo por experiência própria. Aí, meus queridos, a linguagem de rei, de majestade, de senhorio, a linguagem de súditos, a linguagem daqueles que servem ao rei, ela não pode nos apavorar. Porque essa é a linguagem do céu, essa é a linguagem da Bíblia. Também a linguagem sobre exércitos também não deve nos apavorar, porque a linguagem de exército é a linguagem da Bíblia. Porque o Senhor tem um exército na terra, o Senhor tem um exército no céu, e esse exército trabalha para o Senhor. Oh, meu querido primo, Deus abençoe. Meu primo José Serrana, Lindinalva Souza, Pai Senhor, irmã, amém. Deus abençoe a vida de vocês também. Nós temos um exército que trabalha, inclusive, em nosso favor. E você acha que esse exército não é organizado? Não é enfileirado? Não é perfilado? Tudo certinho. Tudo que acontece no exército dos céus, acontece no exército da terra. Foi tão lindo o desfile, né, do 7 de setembro, a gente vendo as corporações do exército desfilando. É isso. Isso faz parte do reino do céu. Só que no céu nós falamos com anjos, não é? E que serve. E quando nós nos colocamos na posição de servos desse rei, de soldados desse rei aqui na terra, o nosso comportamento também tem que ser igual, tem que ser de ordem. Está escrito aqui na bandeira, né? Ordem e progresso, ordem, decência diante do Senhor. Somos soldados que avançamos na luta e guerreamos, obedecendo às ordens daquele que é o nosso general na nossa guerra. Entenderam? Então, a gente vai avançando como uma criança, nós vamos progredindo dentro do reino do Senhor, né? Aí nós vamos lá para o livro de Mateus 6, Mateus 5, que vai falar das bem-aventuranças. Nós vamos ver que
que o Senhor fala desse reino? Quais são as pessoas desse reino que vai fazer parte do reino? Aquele que tem fome e sede de justiça serão fartos. Aqueles que são misericordiosos alcançarão misericórdia. Aqueles que são limpos de coração verão a Deus. Aqueles que são pacificadores serão chamados filhos de Deus. Aqueles que sofrem perseguição por causa do nome de Jesus. É deles esse reino, não é? E aí vai, as regras do reino, são essas pessoas. Quais mais pessoas? Vamos lá no livro de Gálatas, para nós lermos quais são as pessoas que vão entrar no reino e as que vão perder o reino. Então vamos lá. Gálatas, cadê o Gálatas? Aqui. Livro de Gálatas, que fala dos dons do Espírito, né? Capítulo 5, versículo 6 em diante. O apóstolo São Paulo fala assim para nós, ó. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque os carnais, eles não entram no reino. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei do pecado. Porque as obras da carne conhecidas são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejos, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais declaro, como já antes vos disse, que os que cometem essas coisas não herdarão o reino de Deus. Essas pessoas aqui não tem reino de Deus para elas. Tem reino das trevas. Mas o apóstolo Paulo também fala lá no livro de Colossenses que o Senhor nos resgatou do reino das trevas, do império das trevas, e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Então, antes nós estávamos nisso aqui. Mas agora nós somos resgatados para esse reino. Antes, o Charles, ele quer dizer, que lá na fala dele, se eu for transformar para nós, ele está querendo dizer, antes eu era isso, agora eu tenho o reino para cuidar. Agora eu sou do reino. Eu vou mudar minha vida. Né? E tomara a Deus que ele mude mesmo. Para representar bem o reino da Inglaterra. Opa, meu óculos. Estou aqui. Aí, vamos lá. No versículo 22, ele fala assim, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Essas pessoas vão herdar o reino. Se aquelas outras não herdam o reino, essas aqui herdam o reino. Porque elas começaram a andar segundo as regras desse reino. Entendeu? Por mais difícil que esteja o mundo, a Bíblia não muda, irmãos. Ela continua a mesma. E as regras do reino não vão mudar, elas são eternas. As regras do reino são eternas. Não existe a Bíblia precisa ser reescrita, a Bíblia não sei o quê. Não, a Bíblia continua para sempre. Para sempre ela continua sendo o nosso manual de fé das regras do reino de Deus. Entendeu? Então o Senhor tem esse reino que nos chama para adentrar nele. Nós precisamos nos preparar para adentrar nele. Lembra uma vez que eu contei uma história aqui? Para quem não ouviu, pode ouvir agora. Quando foi o casamento do príncipe Harry, né, o filho do Charles, o mais novo. Apareceu uma foto dele com a noiva e ela com um sorriso lindo, né? E alguém escreveu assim na internet, o sorriso de quem nunca mais vai pagar um boleto. Que agora ela era princesa. Princesas não pagam boletos, né, meu filho? Já tem tudo ali na mão. Tudo que desejou, pronto, tá ali. Ai, meu Deus do céu. E o Senhor também falou comigo naquela ocasião. Ele falou assim, você viu que eu paguei todos os teus boletos? Todas as suas dívidas com o inferno foram quitadas, porque você se casou com o rei Jesus. Aleluia. Agora eu estou noiva, ele já pagou tudo. Imagina quando eu casar de verdade. Quando ele voltar, né? Quando ele voltar para casar com o seu povo, casar com a sua igreja. Porque o símbolo de Jesus com o seu povo é o símbolo de um noivo e uma noiva. E ele vem para casar. Se ele já pagou todos os meus boletos, cravou na cruz a minha dívida que eu tinha com o inferno e a sua dívida também, o que mais nós queremos, irmãos? O que mais nós queremos? Se a pessoa
olhou para aquela foto daquela princesa e falou assim: sorriso de quem nunca mais vai pagar um boleto. E aí o Senhor me fala: eu paguei todos os seus boletos com o inferno lá na cruz. Com o meu sangue. Te comprei. Você quer que eu tenha o sorriso do quê? De cara de limão azedo? Jamais. Eu sei que ele pagou as minhas dívidas lá na cruz. As minhas dívidas foram cravadas. Ele pegou a cédula que havia contra nós e cravou-as todas na cruz. Não temos mais dívida nenhuma no inferno. Jesus pagou tudo. Ele nos comprou por um alto e bom preço, pelo preço do sangue dele. Não é para nós rirmos? Se a princesa riu, eu vou fazer o quê? Meu Deus do céu! Você vai fazer o quê? Você está entendendo? A posição que nós devemos ter no reino. Você sabe quem você é no reino? Uma pessoa pela qual Jesus pagou todas as dívidas. Ele te chamou para casar com ele. Ele vem para casar com você. Numa festa maravilhosa. Se a festa de casamento da realeza é uma coisa estrondosa, você imagina o nosso casamento com Jesus. Se vê toda aquela pompa e circunstância da rainha, apareceu muita foto dela nesses dias, e umas fotos quando ela era mais jovem, quando ela foi coroada, quando ela estava com uma roupa meio azul, com aquela coroa, aquelas joias. Falo, meu Deus, isso tudo e muito mais me espera no reino. Coroa na minha cabeça. São coisas espirituais muito maiores do que aquilo que a rainha Elizabeth viveu. O Senhor tem para nos dar, porque ele fala lá no livro de Apocalipse: não percam a coroa de vocês. Nós já temos uma coroa sobre a nossa cabeça, mas quando nós chegarmos lá, no dia desse casamento, ele vai nos coroar com mais. Vai ter pedrinhas brilhantes na nossa coroa, vai ser tudo maravilhoso. Então preste atenção no que acontece lá no reino da Inglaterra, já que ele está em evidência agora, sobre a rainha, sobre os filhos, Preste atenção e entenda que tudo aquilo você vai viver no céu com o Senhor. Então, essas pessoas que ficam questionando tudo e falando que tudo isso é horrível, ela não quer que você tenha discernimento do que vai acontecer com você lá no céu. Simplesmente isso. Não caia nessa esparrela desse povo louco que quer destruir tudo. Aí eles querem destruir da mente nossa, da mente das crianças, aquilo que vai acontecer com a gente no futuro. Aí nós ficamos sem entender o que é o reino. O reino é isso, presta atenção no reino lá da Inglaterra. Tudo que acontece lá vai acontecer com você. Você é rei e sacerdote nessa terra. Eu sou. Nós estamos esperando o dia que o nosso rei vem nos buscar para se casar conosco como uma noiva amada, adornada, muito mais linda que a Elizabeth. Muito mais linda que as princesas que se casaram. Muito mais linda que a Lady Di. Lembra do casamento da Lady da Diana? O Senhor tem muito mais, então se prepare. Se prepare, ó princesa, ó príncipe do Senhor, para esse dia glorioso que vem vindo aí, que o Senhor vem vindo nos buscar. Se prepare. Como? Vivendo com os dons do Espírito, obedecendo esta lei. Ontem até falei lá na igreja, prepare o seu enxoval para casar. Você acha que uma princesa vai embora daqui para casar sem enxoval? Não, vai ter que ter enxoval. Sabe qual é o enxoval? A lâmpada acesa, a virgem prudente que tem a lâmpada acesa. O enxoval tá pronto. Tô dormindo, tô meio assim, mas o meu enxoval tá pronto. Não é? Então prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus, o teu Rei, o Eterno, o Rei da Glória, o bendito, todo-poderoso para sempre. Aleluia, Ele vem vindo aí. Não esqueça que você tem um reino. Nós, entenda, fazemos parte do reino de Deus. Militamos neste reino. Uma palavra que a esquerda adora. Somos milicianos. Se ela soubesse que para nós essas palavras são positivas. Nós militamos no reino de Jesus, nós somos milicianos dele. Essas palavras não assustam a mim, pelo menos. Por quê? Porque eu entendo do reino. É por isso que eles não querem que a gente entenda as coisas, porque depois eles falam as palavras, a gente pensa que é do mal. Não é, nós somos milicianos do reino. Você está entendendo?
E só tem autoridade nesse reino também, queridos, quem obedece a palavra. Você quer ter autoridade de filho de Deus? Como os príncipes têm essa autoridade? Então você tem que obedecer, porque só tem a autoridade quem obedece. Lembra quando os apóstolos, foi Paulo, eu acho, né? Lá no livro de Atos está escrito essa história. Ele expulsou um demônio, o cara ficou falou, nossa, que poder é esse? Que loucura é essa? Aí ele foi querer expulsar um demônio também. Aí o demônio falou para ele assim, quem é você? Eu conheço o Paulo, mas quem é você? E arrancou a roupa do cara, e o cara saiu nu correndo, porque ele não tinha autoridade nenhuma no reino, né? Quem é do reino tem autoridade para expulsar demônios, autoridade para curar, autoridade para fazer maravilhas em nome do Senhor. Mas a autoridade tem para quem obedece a palavra, porque senão passa vergonha, que nem esse homem aqui da história do livro de Atos dos Apóstolos. Então busque essa autoridade do reino, para você militar no reino, fazer o reino expandir, fazer o reino avançar, né? Ver pessoas sendo libertas. Somos milicianos do reino, né, Cidinha? É isso aí, minha amiga. É isso aí, nós somos. É por isso que eu não me assusto com as palavras que eles usam. Eu fico rindo. Se esse povo conhecesse Bíblia, eles não falariam essas bobagens. Não falariam, tá? Então, entenda isso. É chegado o reino. Já chegou, faz 2000 anos que já chegou o reino. E agora, na misericórdia do Senhor, Ele está chamando pessoas para adentrar. Venha fazer parte do reino. É um reino de paz, justiça e alegria. Você quer mais o quê nessa vida? Você não precisa de mais nada. Vem para o reino. Venha fazer parte do reino. Venha se alistar nas fileiras do exército de Deus. Venha batalhar aqui com a gente. Venha, porque vale a pena. Vale a pena ser desse reino. Vale a pena participar dele. Vale a pena ter como general sobre as nossas vidas o nosso Jesus. Ele não perde batalha. Ele nunca perdeu e ele não perderá. Não é a sua batalha que ele vai perder. Então, venha. Venha, porque no reino tem abundância de alegria. No reino tem abundância. Tem regras para nós cumprirmos, mas nenhuma delas é pesada, porque o Senhor já disse, a minha lei não está tão longe de vocês a ponto de que vocês não possam cumpri-la. Nós damos conta sim, e naquilo que nós não damos conta, o Senhor nos ajuda a cumprir. É pela graça dele que ele nos ajuda a cumprir tudo que nós precisamos para nos manter salvos e pertencentes ao reino, e não vamos ser expulsos do reino como muitos serão, não é? Naquele dia, aquele que entrou na festa tem uma parábola. Outra parábola tem Jesus. Aquele que entrou na festa sem as vestes nupciais, o Senhor pôs para fora. Pois semana que vem eu falo dessa parábola. Sobre esse reino. Agora, irmãos, agora eu não lembro se está no livro de Lucas, onde é que está. Mas tem essa parábola que o Senhor foi fazer o casamento e o povo estava todo vestido, porque era tudo do reino, aí chegou um lá fora. O Senhor falou, o que você está fazendo aqui? Você não foi convidado para essa festa. Aí expulsou o cara. Jogue nas trevas exteriores. Lá haverá ranger de dentes. Não é verdade? Então, amém. Fique com essa palavra. Entenda o processo do reino. Saiba que você é do reino. Você tem um rei. Você é um príncipe, uma princesa do Senhor. Não permita que ninguém tome a sua coroa. E milite para que o reino cresça, para que ele se expanda. E não obedeça a outras leis que não sejam baseadas nas leis do nosso reino. Porque mais vale obedecer a Deus do que aos homens, disse um dos apóstolos lá no livro de Atos. Porque é ele que nos dá a vida eterna. Os reinos do mundo são passageiros. Jesus vem vindo aí para destruir todos os reinos deste mundo. E ele vai tomar posse de todos os reinos do mundo. Aí você ficou como é que eu posso falar? Eu ia falar uma palavra que não pode. Você ficou aí adorando outros, né? Mas aquele que tem o verdadeiro poder vem vindo aí, você vai ficar fora do reino dele?
Então se prepare, noiva do Senhor. Se prepare, se atavie com os dons espirituais, se atavie com tudo que há de melhor do céu, porque o seu noivo vem vindo aí, o teu rei vem vindo aí, para te chamar, para adentrar no casamento. Aí o negócio vai ser em carne e osso não, porque nós vamos estar com o corpo glorificado, mas vai ser assim, tipo real mesmo. Agora nós vivemos um mundo espiritual, mas nós viveremos real e Jesus vem vindo aí para estabelecer o reino dele nessa terra, de paz, justiça e alegria. Por enquanto, nós, a igreja, o povo de Deus, já vivemos um pouco disso, um pouco de paz, justiça e alegria na nossa vida. Se nós não estivermos vivendo isso, é porque nós estamos fora da palavra. Nós precisamos fazer o reino de Deus estabelecido na nossa vida. Começa em nós e se expande. Paz, justiça e alegria é o que tem no reino de Deus. Para a minha vida e para a tua vida, para nós desfrutarmos aqui e agora. E quando ele voltar, aí vai ser um negócio que eu não consigo nem imaginar. Porque o Senhor fala, né? Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não desceu no coração do homem, é o que Deus tem preparado para os seus no reino dele, quando eles vierem estabelecer. Amém, queridos? Louvado seja Deus por essa palavra, né? Então eu quero que você seja um cidadão do reino de Deus. E a palavra diz, o que o Senhor diz ainda? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É maravilha que o Senhor tem para as nossas vidas. É maravilha. Então alegra o teu coração, porque você é de Deus, você é do céu, você é do reino, você é um príncipe, uma princesa, você é um soldado, e você é tudo de melhor que tem no céu. Amém? Um beijo no teu coração, até segunda-feira, querendo Deus. E o pessoal da rádio fica com os louvores que a Josi põe aqui para nós, tá bom? Um beijo, até segunda-feira, na paz do Senhor Jesus.